Bora que hoje a gente vai falar sobre por que você se cala. Por que você se cala para receber amor das pessoas? Porque toda vez que a gente se cala, que a gente se esconde, a gente tá esperando receber algo em troca. O famoso ganho secundário. Bora. Hoje a gente vai falar sobre a necessidade que a gente tem de receber amor, receber cuidado, e isso nasce lá na infância. A infância explica grande parte de tudo que a gente vive. Ei, Meire, tá boa? Seja muito bem-vinda. Vou começar respeitando quem tá aqui já. E à medida que as pessoas forem chegando, a gente vai ampliando aí, começando. Então, essa semana, a gente passou a semana falando sobre a relação com a mãe. O quanto que essa relação com a nossa mãe moldou quem somos, como somos, o que pensamos. Até a ausência da mãe também moldou isso. Então, quem não assistiu e quiser assistir, as lives estão no feed e no YouTube. Essa relação que a gente tem com a mãe, ela molda o que a gente pensa, como a gente lida com o mundo. Ok, Grace, entendi isso. Entendi que tem grande parte do que eu experiencio hoje tá nessa relação que eu construí na infância, ou até na falta dela. O que eu vou fazer com isso? Primeiro ponto importante. Se ficar culpando toda vez que a gente perde tempo, culpando as pessoas pelas coisas que a gente vive, sempre que o nosso dedinho estiver apontado para o outro, a gente perde uma excelente oportunidade de aprender com aquilo e resolver. O que eu vou fazer com a minha própria vida? O quê? Porque é isso, ao invés de eu estar aqui entendendo, beleza, aconteceu isso tudo, eu entendi que eu tenho aqui várias questões que eu estou repetindo, mas a culpa é do fulano. Quem é bom em desculpa, gente, quem é bom em apontar não é bom em mais nada. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, porque pra tudo você vai ter uma desculpa pronta, operante ali, ó, pra você apontar pro outro. Então a primeira coisa é conseguir colocar cada coisa no seu lugar, né? Assume a sua responsabilidade, porque agora você cresceu. Você é o adulto. E o adulto é aquele que governa a sua vida, toma conta da sua vida. A parte mais desafiadora é tomar consciência que a gente está repetindo algumas coisas. Enquanto a gente não toma consciência das coisas que a gente está repetindo, a gente continua repetindo sem entender por que a gente está vivendo determinadas situações várias vezes. Por que eu estou vivendo isso aqui de novo? Ah, mas eu tenho o famoso dedo podre. Será? Será que é um dedo podre? Ou será que é só a falta de percepção de quais as escolhas foram feitas? Por que eu tô escolhendo de novo essa mesma situação e por que eu me coloco nessa situação igual eu me coloquei na situação anterior? Então a gente tem que começar a observar. Sem parar para pensar, dificilmente as coisas avançam. Ou elas avançam empurradas ali pela barriga e sempre caindo no mesmo ponto. Eu gosto muito de um conceito da vida enquanto espiral, né? Você vai vivendo as situações. Aquela que você não venceu pelo seu processo evolutivo, você vai parar nela de novo. E você vai passar nela de novo. E vai passar nela de novo. Quantas vezes forem necessárias até que você entenda o que você precisa aprender com isso aqui. Eu gosto muito de quando eu tô no meio de um caos olhar e falar assim, meu Deus, o que eu preciso aprender com isso aqui? E talvez o aprendizado é me posicionar. Às vezes o aprendizado é não depender do afeto do outro. Não depender da validação do outro. Onde nasce esse desejo da validação do outro? Na infância.
na infância. Vai precisar parar e olhar para essas coisas, pra gente poder começar a entender como que eu vou navegar nessa história toda. Como que eu vou conseguir ter e viver coisas melhores. Ah, eu tô muito satisfeito com a minha vida. Sério? Então tá tudo bem. Porque realmente não é por obrigação. Não é por obrigação. É por desejo. As coisas funcionam por desejo. Eu preciso desejar. E aí a Grace lá de trás se virasse e falasse comigo assim: Grace, tem uma ferida aí. Eu ia falar assim: cê é louca? Tô feliz demais. Eu sou uma pessoa feliz. Eu usava a máscara da felicidade para esconder uma tristeza que estava lá no meu íntimo. Era a minha proteção. Sempre sorrindo, sempre agradando todo mundo, para me sentir aceita. E os meus próprios desejos enfiados em algum lugar. Não tinha nem desejo, não tinha nem sonho. E aí tinha uma desculpa muito robusta que envolvia a cor da minha pele. Não, pra que eu vou ficar tentando essas coisas? A gente é preto. Preto não precisa disso. Tinham coisas que envolviam a minha condição social. Não, gente, eu sou pobre. Será que pobreza tem relação mesmo com o dinheiro? Ou será que pobreza tem relação com a condição do pensamento? Porque enquanto eu me limito nesses vários rótulos que a gente ganha, mais eu vou ficando presa dentro daquela situação. O quanto que eu me permito sair daquela bolha que eu fui criada socialmente, da minha família. O quanto que eu me permito entender que às vezes eu vou precisar desagradar. O quanto que eu me permito criar estruturas diferentes. E para eu me permitir isso, eu preciso de uma decisão de entender e escrever quais locais, quais situações não tão legais. Por que que isso aqui tá repetindo de novo na minha vida? Por que que quando eu preciso falar, eu tô me calando? Por que que quando eu preciso de ajuda, eu não peço? Eu não peço ajuda. E acho isso lindo, né? Porque a maioria das mulheres que vieram antes de nós era guerreira. E aí a gente acha lindo andar com a adaga na mão falando: ah, eu sou a guerreira. Sério? Sério? Sério que esse arquétipo da guerreira é um arquétipo bom de caminhar? Porque a guerreira no final tá cansada, quebrada e sozinha. É sério? Ok. Não precisa ser só guerreira. Às vezes eu vou usar o arquétipo da guerreira? Vou. E às vezes eu vou usar vários outros arquétipos. Às vezes eu vou precisar entender que tem feridas que faz com que eu caminhe de determinada forma. Então, a pessoa que tem uma necessidade gigante de ser aceita, ela não vai falar não. Ela vai pegar o desejo dela e enfiar em qualquer lugar. Porque ela tá querendo ser aceita. Ela vai fazer tudo para agradar o outro. Ela vai ter dificuldade de se posicionar. De dizer, olha, isso aqui para mim é um limite. E aí um lugar meu não tem nem os limites claros estabelecidos. Ontem a gente falou aqui sobre relacionamento amoroso, né? Tá ali tanto querendo receber o amor que não sabe nem qual amor é e como é, que não sabe nem o que quer num parceiro. Pra quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quando que eu posso sentar, pegar o meu caderninho lindo, maravilhoso e escrever o que eu quero num parceiro? O que pra mim é negociável e inegociável?
O que dentro da relação para mim é negociável e o que é inegociável. E quando chegar nos meus pontos que são inegociáveis, eu preciso comunicar. Mas enquanto eu tiver uma necessidade grande de agradar, eu não comunico. Eu não comunico pelo medo da pessoa ir embora. E aí a gente cai lá na ferida do abandono. A pessoa com a ferida do abandono, ela vai sempre ficar com medo das pessoas irem embora e ela se sentir abandonada. Onde que nasce essa ferida do abandono? Nas várias rupturas que existiram na nossa infância. E que, por vezes, ela vai se repetir em vários momentos da vida. Em vários momentos da vida vai se repetir a mesma situação até que a gente olhe para aquilo. Então, lá na infância, talvez alguém foi embora, né? Talvez um pai que foi embora, a mãe que foi embora, e a criança não conseguiu entender, não conseguiu assimilar aquilo tudo. Grace, mas hoje eu cresci, eu dou conta de entender isso. Aquela criança, não. Porque a criança sente tudo de uma forma peculiar. É muito peculiar. Então, aquela criança conseguiu entender que por que ela estava passando por aquilo, por aquela insegurança das pessoas irem embora? Não, então a gente cresce com essa necessidade de fazer com que as pessoas fiquem. Para as pessoas ficarem, a gente se abandona. Eu me perco de mim, né? Porque aí eu não falo mais as coisas que eu quero. Eu não faço as coisas que eu quero. Eu deixo de me ver para ver o outro. Para estar sempre ali, disposta, disponível para o outro. Para quê? Para que ele não me abandone. Para que ele esteja sempre comigo. Por quê? Para que eu não sinta a dor da ruptura, né? A dor que eu senti lá atrás. Ah, mas a minha cabeça não lembra disso. O seu corpo lembra. O seu corpo sabe. O seu sentir sabe. Os nossos traumas, eles não moram na mente, eles moram no corpo. E é por isso que eu trago sempre a frase: não tem certo, não tem errado, tem percepção. E a percepção mora onde? No corpo. Ela mora no corpo. Então, várias dessas feridas que a gente viveu, e aí algumas pessoas vão ter as 5 feridas, algumas maiores do que as outras, onde que elas estão? Como que a gente sente? No corpo. Então, às vezes, quando você está ali prestes a viver uma situação de abandono ou de ruptura, você vai sentir o seu coração acelerar muito, você vai sentir uma lombar doer. Todas as vezes que você engolir algo que você queria falar, a garganta incomoda. Às vezes uma inflamação. E aí um entendimento da psicossomática, né? Como que o corpo somatiza as coisas. Mas por quê? Porque todos os nossos traumas, as nossas dores, elas moram no corpo. O quanto eu me permito olhar para os sinais que o meu corpo está me mandando. Então, você está ali numa situação e o seu corpo trava todo. E você não consegue entender. Por que está travado? Eu quero tanto fazer tantas coisas e eu não estou conseguindo. E aí vem o nome de procrastinação, vem vários nomes, né? De autossabotagem. A gente tem vários nomes para isso, mas antes de eu falar que são esses nomes, eu preciso entender quais dores o meu corpo está me sinalizando. Quais medos ele está me sinalizando? Por que ele está sinalizando essas coisas? Por que eu não estou conseguindo me posicionar diante daquele relacionamento, diante daquela pessoa que está me ferindo tanto? Por que eu estou aceitando? A vida é feita de boas perguntas.
E perguntas que, na maioria das vezes, a gente não precisa fazer para o outro primeiro, a gente precisa fazer para nós. Por que que eu ainda estou acolhendo e aceitando este tipo de situação? Por que eu estou me permitindo estar nesse tipo de situação? Por que eu não estou dialogando as coisas que são necessárias de dialogar? Por que que eu tô com medo de sentir isso? E aí traz pro corpo. Fecha o olho, respira, sente, deixa aquele sentimento te atravessar. Aqui no meu método, no meu atendimento, a gente vai sentar e vai respirar junto com aquele sentimento pra gente entender que tem vida após o desafio. Tem vida, ele vai passar. E o que que eu vou fazer com ele? Então, toda vez que eu deixo de me posicionar, eu aumento aquela insegurança em mim. E a mente, ela é tão ardilosa que ela faz a seguinte combinação. Ela vai sempre procurar situações para confirmar aquilo que você está pensando ou sentindo. Ela cria mais situações daquilo que você está sentindo. Por isso que a ferramenta de perguntar para as pessoas é excelente. Porque enquanto você está ali criando 1 milhão de coisas na sua cabeça para poder justificar os sentimentos que você está sentindo, o seu ambiente ele se molda para confirmar aquilo que você está sentindo. Para quem tem a questão das feridas da traição, que pode ter vivido lá na infância uma situação de ruptura dos pais, de alguém ter ido embora, e ali ela se sentiu traída, ela vai crescer com uma insegurança. E ela deixa de confiar nas pessoas. Deixa de confiar nas pessoas e também desconfia de si. Não confia na sua capacidade. E vai atrair pessoas que vão fazer exatamente isso. Antes do outro trair, você se traiu. Antes do outro trazer para você aquele espelho, aquela situação, você se traiu. Vou responder uma pergunta aqui e depois pergunta só no final para eu não me perder. A nossa percepção fica direcionada para só perceber o que confirma a crença e aí alimenta o ciclo? Exatamente isso. Exatamente isso, porque a sua percepção ela vai criar a crença. E a sua percepção, quando ela está alojada lá no seu trauma, a gente vê o mundo a partir daquela ideia que a gente aprendeu na infância. Ali você cria uma visão de mundo. E aí tô falando da ferida da traição. Ali você entendeu que as pessoas traem, que as pessoas vão embora, que as pessoas não permanecem, que as pessoas que você não pode confiar nas pessoas. Então você quer controlar tudo. Tudo. E para quem tá no caminho do autoconhecimento, ainda é mais desafiador, porque o controle fica sutil, fica extremamente sutil. Numa palavra que você acha que você tá ali falando para ajudar o outro, mas você tá controlando a situação para que a situação aconteça da forma que você possa mensurar. Eu demais, já fui essa demais. Já fui essa demais em várias camadas. Pelo medo de passar pela insegurança de se sentir traída. E o quanto que isso me gerou uma falta de confiança em mim. Em mim. E olha como que uma ferida vai puxando a outra ferida. Dentro dessa história da traição, a gente acaba vivendo situações de humilhação, porque naquele momento que você confirma aquele ciclo, você se sente humilhada. Você se sente
injustiçada. E aí você, olha só, já caiu na ferida da humilhação e da injustiça. A ferida da injustiça nasce lá na sua infância, quando você chega em casa e fala assim, nossa mãe, tirei 10, e ela fala assim, fez a sua obrigação. Quando você tá acima do peso e a sua mãe olha pra você e fala com você assim, minha filha, não tem roupa que vai te servir. Ali, humilhação e injustiça caminhando juntinho. Trouxe isso nos outros dias e vou continuar trazendo. Não tem certo, não tem errado, tem percepção. Enquanto criança ali, como que eu me senti? Minha mãe estava ali falando uma verdade. Realmente. Se eu continuasse engordando daquela forma, não teria roupa que me servisse. Mas eu me senti extremamente humilhada. Essa foi a sensação que eu tive. E na vida adulta, o meu cérebro, ele já estava com tanto medo dessas situações, que eu fui encontrando situações que fizessem com que eu me sentisse humilhada. Que eu me sentisse injustiçada. E nessa história de calar para agradar, de ter medo de se sentir humilhada e de constantemente se sentir humilhada e injustiçada, de viver várias questões de traição, eu fui me moldando. Eu fui me moldando. O quanto você ainda está se moldando para caber na expectativa do outro. Qual que é seu estilo? Teve uma época que eu falava com a minha irmã, compra roupa pra mim, porque eu não sei comprar roupa pra mim. Quando a gente tá ali bem na ferida da humilhação, na ferida da rejeição, mais, né? Porque quando eu tô ali pelo medo de me sentir rejeitada, eu me agrego tanto ao outro que eu perco a minha identidade e eu passo a falar como o outro, a agir como o outro, a repetir exatamente aquilo que o outro faz. Pra não me sentir rejeitada, pra que ele sinta que eu sou tão parecida com ele que eu fique próxima de quem ele é. E aí eu vou perdendo a minha identidade. E olha que fantástico. Tem uma galera que não tem noção disso. De que a sua identidade, ela tá formada por um conjunto de medos. E aí tem aquele vazio lá dentro do peito que fala, gente, tem alguma coisa aqui que tá errada. Tem alguma coisa aqui que não tá legal. E não sabe nem nomear o que não tá legal. Nesse momento a gente pega o baldinho e separa. Vão separando. O que não tá legal? Caderninho de novo, ó. O que não tá legal? Como que eu vou me direcionar para um problema se eu não conseguir nem um problema, um desafio? Como que eu vou me direcionar se eu não separar todos os potinhos? Para eu entender o que eu vou fazer com cada um deles. O que eu vou fazer com cada um? Ok, eu entendi, mora lá na infância, minha criança se sentiu assim e eu caminhei grande parte da minha vida sem perceber que era isso que me movimentava, essa necessidade louca de controlar as coisas. E a mulher que tem essa necessidade louca de controlar tudo é uma mulher que dificilmente recebe as coisas. E se sente extremamente mal por não receber, né? Porque ela tá ali na posição da guerreira, no arquétipo da guerreira. Forte. Quem cuida das fortes, né? Quem cuida das fortes? Dificilmente alguém cuida das fortes. Eu também. Mas por quê que não cuida das fortes? Será que essa forte se permite abaixar a guarda e receber? Ou será que ela tem medo? Ela tem medo de se sentir vulnerável.
Ela tem medo de se colocar nessa posição de vulnerabilidade pelo medo do que o outro vai entregar. Entende? A gente precisa começar a ir mapeando as coisas para a gente poder entender o que se apresenta na nossa vida. Eu posso entender que isso tudo nasceu na infância. Caminhar com isso daqui para frente é uma escolha. É uma escolha. Porque talvez a vida tá combinando, ela tá te convidando, né? Hoje eu coloquei um post sobre as coisas que minha mãe me ensinou e disse lá que ela é um ser que me convoca à evolução o tempo inteiro. Assim como meu marido me convoca à evolução o tempo inteiro. Porque tudo aquilo que me desafia demais para lidar com aquilo é uma convocação para você evoluir. O que está acontecendo aqui que eu não estou vendo? Por que isso aqui volta e meia está se repetindo e eu não estou vendo? O que eu não estou vendo? Como que eu posso fazer isso aqui ser funcional? A nossa vida precisa ser funcional. A gente precisa ter coisas que são funcionais. Como que eu posso olhar para Grace, que lá com 15 anos estudou numa escola de classe média, média alta, e virou para, né, assim, aquela Grace naquela escola de classe média, média alta. Grace, preta, de canecalon, pobre, e sem nenhuma estrutura mental para lidar com aquelas meninas claras, de cabelo liso e de condição financeira boa. Não vou dizer felizes, isso é um outro papo, porque eu não posso julgar. Mas o que aquela Grace sentiu? O quanto que aquela Grace se sentiu humilhada por não ter acesso ou não ser aquelas pessoas. E aí, aquela Grace, essa dor dessa Grace nasceu nesse exato momento que ela acessou essas pessoas que viviam uma situação, uma condição totalmente diferente da dela? Não, nasceu em outro espaço. Mas eu precisei acolher aquela Grace também, que se sentiu rejeitada. Porque aquele grupinho era formado. Aí, vai alisar o cabelo, vai tentar emagrecer, a cor não dá pra mudar, vai tentar encontrar formas de pertencer àquele grupo. Quantas vezes, pela falta de se conhecer e se habitar, a gente está tentando caber em grupos que não nos pertencem, em grupos que não nos cabem. E é tão fantástico que quando você começa a habitar o seu próprio corpo, quando você começa a habitar o seu próprio ser, as pessoas vão chegando. Dentro desse processo, quando a gente começa a entender, bom, eu não vou me calar mais, eu vou encontrar formas, e aí é um papo que eu tenho sempre com meu marido, que no primeiro momento, o limite, ele vai vir desorganizado mesmo. Ele vai vir desorganizado mesmo, o primeiro limite. Mas é importante que venha. Porque a partir desse primeiro limite que a gente fala da forma que vem, a gente aprende que a gente pode colocar limites. A gente pode entender qual é o limite da gente. A gente pode entender que a gente não precisa ir quando a gente não quer e que a gente pode dialogar. Ou eu posso combinar com o outro se for muito importante que eu esteja. Mas primeiro, inicialmente, eu preciso pegar todas essas malinhas das feridas que eu carreguei uma vida inteira e separar. Tira o baldinho, abre o baldinho. Olha, onde que eu tô me diminuindo? Onde eu tô me escondendo? Por que eu tô me escondendo? Eu tenho condição de fazer grana, por que eu não tô fazendo? Por que eu não tô expondo meu trabalho?
Por que eu estou escolhendo não expor o que eu faço? Será que eu estou com medo das pessoas não valorizarem o que eu faço? Mas espera aí, primeiro quem tem que valorizar isso sou eu. Por que eu não estou conseguindo me valorizar? Por que eu não estou conseguindo valorizar o trampo que eu faço, que é um trampo bacana? E aí o outro, ele vai me dar só aquilo que eu me dou. Se eu não estou conseguindo ver meu trabalho, se eu não estou conseguindo ver minha importância porque alguém na minha história não conseguiu ver, o outro também não vai ver. Se eu não estou conseguindo me respeitar, respeitar os meus próprios limites, o outro não vai me respeitar. Enquanto você não conseguir colocar os seus limites, enquanto você não conseguir dialogar, enquanto você permanecer escondida, não vai fluir. A parte mais dura é entender que todas as coisas que a gente vivencia, todas as coisas que a gente traz pra gente, são pontos que refletem exatamente aquilo que a gente pensa dentro da gente. E quando a gente começa a pensar diferente, a construir diferente, a encontrar novas ferramentas, o que acontece? A gente passa a ser, no primeiro momento, como se fosse um bicho mesmo para as outras pessoas. Por quê? Porque antes você não falava, agora você fala. Antes você não colocava limite, agora você coloca. E aí você vai conseguir perceber quem ficou pela serventia, quem ficou porque te gosta. Inicialmente a gente acha assim, nossa, que péssimo, né? E hoje eu li uma postagem que falava sobre isso, e amanhã eu vou postar sobre isso, que é sobre o luto de perder pessoas, de perder relacionamentos, de perder coisas. Mas tem que ter um entendimento sutil de que as coisas que são importantes, as coisas que são verdadeiras, elas vão ficar. E aquilo que não for verdadeiro pode ir mesmo. Pode ir mesmo. E vai ser duro, porque às vezes você é amigo de pessoas que sequer são suas amigas. Começa a cuidar das suas feridas. Começa a prosperar. E entender que prosperidade não é só sobre o dinheiro. Riqueza não é só sobre o dinheiro. Começa a se cuidar. Começa a ir buscar lá na sua família, na sua história, no seu histórico familiar, na sua relação com a mãe, leva para constelação, leva para terapia. Começa a realmente dedicar a cuidar da sua vida. Porque é isso que muda. E aí você vai entender, porque tem gente que não vai suportar o seu sucesso. E impressionantemente são as pessoas que um dia você pode ter achado demais que era seu amigo. Que vai te ver com alguma coisa e vai falar, uai, fulano, você tá com esse carro aí? Onde é que você arrumou esse carro? Não passa pela cabeça da pessoa que você tá cuidando de você agora. Que você parou de investir o seu dinheiro no outro. Que você parou de investir o seu tempo cuidando da vida do outro. Por que eu sempre trago que é importante a gente olhar essa relação familiar, pra gente entender o que mora lá. E dentro dessa história de olhar, não culpabilizar. Toda vez que eu tô culpabilizando, eu tô me enfraquecendo. Adulto tem responsabilidade. E eu assumo a minha. Deixo a pessoa com 50% dela e eu assumo a minha responsabilidade. Qual que é a minha responsabilidade em construir aquilo que eu desejo? E nesse percurso eu vou entender que algumas coisas não estão alinhadas com aquilo que eu desejo, que eu vou precisar fazer uma escolha, tomar uma decisão. Eu vou precisar decidir quem fica e quem sai. O que fica e o que sai. E tem dores tem coisas que quando a gente escolhe retirar da nossa vida, são dores absurdas. Absurdas. Porque a gente se acostumou a estar ali naquele lugar de servir o outro,
se acostumou com a migalha do afeto que aquele outro te deu. E não é só para relacionamento amoroso. Vamos olhar as nossas amizades, os nossos círculos, os nossos trabalhos. Onde eu tô deixando de colocar uns limites? Onde eu tô me escondendo? Por que eu tô me escondendo? Onde eu tô me sentindo traída? E não é porque eu entendi a minha ferida que de fato aquela pessoa não esteja traindo. Existem pessoas com caráter ruim mesmo. E por que eu tô escolhendo não ver? Porque essa pessoa já demonstrou. Por que eu tô escolhendo não ver? Qual que é o medo e qual dor é essa que eu tô evitando de sentir? Começa a cuidar de você, a não ter tempo pro outro, a não ter tempo para flertar com aquilo que não te leva para os lugares que você deseja. Tem um custo. Quando a gente fala aqui para olhar para a mãe com generosidade, teve um custo. A vida dela teve um custo. Aquelas pessoas ricas que a gente costuma olhar e julgar, teve um custo. As pessoas magras que ficam lá na academia, esbanjando o corpão, teve um custo. Teve um custo. Qual que é o custo que eu tô disposta a bancar na minha vida, na minha jornada? Lá atrás, há 8 anos atrás, quando eu compreendi, né? Depois de eu rechaçar muitas pessoas e falar assim, você é doida, eu não tenho nada disso não, minha vida tá perfeita, tá ótima. Que eu comecei a consagrar, que eu comecei a olhar pra minha vida e falar, gente, eu não tenho nem sonho, eu não tenho nem desejo, que coisa é essa? Nossa, olha meu relacionamento, que duro, gente, que duro, eu não me sinto nem feliz, eu não tenho prazer de estar com essa pessoa, eu não me vejo com essa pessoa daqui 10 anos. Quando lá atrás eu comecei a olhar isso, que eu entendi, que eu falei, eu vou precisar olhar isso aqui. Muitas pessoas saíram da minha vida e outras pessoas entraram. Tinha poucas amizades lá, poucas. Justamente porque, como eu tava na linha da carência, eu queria ser amiga a qualquer custo. Gente, é chato. Gente carente é chata. Ela te cobra uma coisa que você não pode dar. Ela te cobra um lugar que você não vai ocupar. No relacionamento, a mulher carente, ela quer te colocar ali no lugar do pai. O homem carente quer te colocar no lugar da mãe. Não rola. Não rola. Porque marido não com mãe. Não. Você tá ali controlando a vida do marido pelo medo de não sei o quê, arrumando tudo, fazendo tudo, ocupando aquele papel de mãe e no final você quer que tenha. Não dá. Não cabe. Não cabe. Então, qual que é o papel que você está ocupando nas relações? Às vezes a gente vai precisar olhar para o outro e falar, então, esse B.O. é seu, você vai precisar resolver. E eu fico aqui aguardando, né? Você resolver. E respirando aqui, vivendo minha vida e colocando um limitezinho. Porque quando aquele B.O. espirrar, não sei se você vai falar, então, esse B.O. aqui não é meu. Vou esperar você resolver e eu tô aqui com todo amor e carinho pra te acolher se você precisar. Do contrário, não dá pra eu assumir. Não dá pra eu pegar as pedras do mundo inteiro e colocar aqui. Não dá pra eu pegar as pedras da minha família inteira e assumir e colocar aqui enquanto eu tô pegando a pedra da minha família inteira. Enquanto eu tô pegando a pedra de todos os meus relacionamentos. Enquanto eu tô cuidando da vida de todo mundo, quem cuida da minha vida? Aí você chega lá nos 50 e fala, nó, eu não fiz nada. Não fez. Não fez porque tá cuidando do outro. Então, o quanto te custa voltar pra você? O quanto te custa
olhar com carinho para suas feridas. O quanto te custa entender que você merece. Você merece. E que só por merecer não te tira a responsabilidade de ir atrás. Tá sonhando? 80% das mulheres que eu atendo não tem desejo. Ah, o que você deseja? Não sei. Ah, eu desejo uma casa, um marido. E não julgo não, porque eu também desejei. Uma casa, um marido, um filho, eu tava feliz. Quando eu tive meu filho Paulo, eu tive ele com 20 anos, a minha felicidade era a geladeira cheia, o colchão no chão e a televisão de tubo. E fui muito feliz nessa cena. A vida foi caminhando e eu fui entendendo, gente, não dá pra sonhar só isso aqui. Não dá pra desejar só isso aqui da vida. A vida tem muito pra te entregar. Mas enquanto você se esconder, enquanto você calar, enquanto você não se posicionar, enquanto você não entender o valor que você tem, as coisas não vão chegar. Não vão chegar. Ao invés da gente ficar culpabilizando todas as histórias desafiadoras que a gente viveu até aqui, tem uma escolha que é importante de ser feita. Se escolher. Se acolher. Com tudo que foi vivido, como foi vivido. Mesmo que às vezes olhar para algumas coisas doa. E nesse lugar a gente se acolhe. E é um aprendizado se acolher. Quantas de nós se permite chorar? Quantas de nós se permite sentir? Deixar o sentimento atravessar? É isso. E principalmente homens. Principalmente homens. O quanto que a gente permite que esses sentimentos atravessem para que a gente olhe para eles e fale, então eu preciso fazer alguma coisa com você. Nesse momento o que eu consigo é chorar. Nesse momento é o que eu preciso. Caminhando já para o nosso fim, deixar de se abandonar para receber amor é entender que ninguém vai te salvar. A grande maestria disso tudo, de perceber isso tudo, é entender que só você tem o poder de se salvar. Só você pode se salvar nessa trend. Só você pode buscar ferramentas. Só você. E para que você faça isso por você, você precisa se decidir. Decidir que tem situações que já passou da hora. Já passou da hora de você entender qual que é a riqueza da sua vida, qual que é a definição de riqueza para a sua vida. Já passou da hora de você entender qual que é a sua definição de prosperidade. E ir atrás. Vale ficar uma vida inteira no quase? Vale ficar uma vida inteira no mais ou menos? Margarete entrou aqui e vai estar com a gente na sexta-feira. E Margarete, sabe? Então é bem por esse lugar, assim, da gente entender que existem ferramentas. Então, quando eu pego a minha história e eu vejo que tem um ponto que está extremamente desafiador, eu vou buscar ferramentas para que eu consiga lidar com aquilo. Para algumas pessoas vai ser terapia, para algumas pessoas vai ser constelação familiar, para outras pessoas vai ser centro. Não interessa. Não interessa. O que interessa é que você encontre realmente formas de lidar melhor com a sua vida. Isso é que interessa. Interessa que você consiga olhar para as suas feridas e entenda
como eu vou cuidar dessas coisas. Porque não é negar. Justamente por negar, às vezes negar por não saber, mas justamente por negar é que a gente tem tanto medo que acumula peso. Aí fica gordinha. O que é isso, né? Por que eu preciso me esconder e me proteger? Por que eu preciso não cuidar da minha saúde? Não pelo peso, e não tô falando aqui que ser gordinha é isso, é aquilo. Não é isso. O que eu tô falando é, por que você escolhe não cuidar da sua saúde? Por que você escolhe não olhar para suas relações e empurrar com a barriga e fingir que tá bem? Quais são as dores que moram aí? São muitas perguntas, né? Muitas. Muitas para que a gente possa refletir, sabe? Para eu encerrar, eu queria fazer um exercício. Se tiver alguém que se dispõe e quiser entrar, só me falar que eu vou pedir a solicitação aí, que eu puxo aqui. E se não tiver, tá tudo bem também. Que é isso, né? Se expor é um trabalho. Eu precisei ir lá na minha ferida de humilhação várias vezes, para poder conseguir perder o medo de estar aqui expondo o meu trabalho, perder o medo de pôr preço no meu trabalho, porque o medo de sentir a dor da rejeição era gigante. O medo de estar aqui, de alguém criticar, era gigante, tão gigante que estava me paralisando. Eu precisei ir lá na minha adolescente e falar com ela, olha, então, eu sei que naquela época doeu e doeu muito, eu sei. E eu sinto muito por toda a dor que você viveu. Vem cá, eu vou te acolher. E a gente pode fazer diferente. Pode ser que aconteça outras vezes, mas agora a gente consegue lidar com isso melhor porque a gente cresceu. E é eu que vou cuidar de nós agora. A gente vai encontrar formas de lidar melhor com os desafios que vão chegar. A gente precisa aprender a recolher os nossos fragmentos de todas as situações difíceis que aconteceram. Vai lá e acolhe aquela parte sua. Busca ela, traz ela. Na constelação familiar a gente faz isso muito, buscar os nossos fragmentos. Porque para que eu seja inteira, eu preciso recolher todas essas minhas partes que ficaram presas nas dores das coisas que aconteceram e que me atravessaram profundamente. Eu preciso recolher isso. Para eu estar aqui inteira, sem medo de viver a vida que foi recebida através da minha mãe e do meu pai. Honrar os meus pais é fazer algo bom com a minha vida. E quando eu recolho todos esses fragmentos, eu escolho fazer algo bom com a minha vida daqui pra frente. Então é isso. Amanhã a gente vai falar sobre dinheiro com a Rejane. O quanto que é importante esse lugar de receber a vida que veio da mãe para que o dinheiro flua na nossa vida a partir do pensamento sistêmico. E na sexta-feira, junto com a Margarete, a gente vai falar sobre a importância dos acessos, né? De ter acesso, uma vez que a gente entende sobre terapias, o quanto que é importante acessar esses espaços. Para mulheres, estejam com outras mulheres. É importante, gente. Mulher se curimbando. Eu fiz um exercício durante 2 anos, mais ou menos, de sentar e ver outra mulher. Pra quê? Pra não precisar competir, porque a gente é ensinada a competir com outras mulheres. O quanto eu consigo olhar para uma mulher e aplaudir ela e torcer por ela. O quanto que a gente consegue olhar para as pessoas e torcer por elas verdadeiramente. O quanto que a gente olha e fala assim, mas fulana tem isso, mas fulana tem aquilo. É aquele velho ditado do
a grama do vizinho tá sempre mais verde. Não, gente, tá não, tá não. Tá todo mundo passando, cada um seu próprio BO. Então, às vezes, a gente vai ter que encontrar esse lugar dentro da gente de torcer por nós e de torcer pelo outro. Olhar para nós e olhar para o outro. E a gente faz isso como? Juntas. Em bando. Se curando, se cuidando. Aprendendo que é possível olhar e atravessar esses lugares e dar certo. Dá certo. Dá certo. Dá certo. Eu saí de lugares que eu achava que eu nunca ia sair. E saí. E tô viva e bem. Então é isso. Gratidão pelo tempo de vocês, pela escuta de vocês. E amanhã, às 18 horas, a gente volta de novo. Até! Gente, tem alguma pergunta? Olha eu aqui, encerrei. Tem alguma pergunta? Eu respondi a que tinha lá no início, né? Acho que não tem, não. Então, até. Até amanhã.